Ora, boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos à 47ª live do Entre Linhas, um espaço de conversa norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro sobre o próprio livro. É entre linhas que as palavras surgem, nas entrelinhas que descortinamos o seu significado. Esta 47ª live, cada vez custa-me mais a dizer, decorre em pleno equinócio do outono ou da primavera, dependendo dos hemisférios. Neste dia, 22 de setembro, estreavam duas icónicas séries, Friends há 31 anos e Lost há 21. Cada data encerra uma história e muitas delas são recordadas através da sétima arte. Por isso, vou falar com alguém que conhecerá bem estes meandros. Falo de Sara Roddy, licenciada em Ciências da Comunicação, tendo publicado os dois primeiros romances no ano de 2000, Frio e Sombra dos Anjos. Dedicou-se à literatura infanto-juvenil, com coleções como As Gêmeas e Escola das Artes, e escreveu dois romances históricos, Dona Estefânia, Um Trágico Amor, e Dona Teresa de Távora, A Amante do Rei. Como argumentista, tem trabalhado em dezenas de produções televisivas, como Bem-vindos a Beirais, Golpe de Sorte, Massa Fresca, da sua autoria, ou mais recentemente, Lume. E adaptou a sua coleção Escola das Artes para cinema. Durante 10 anos, dedicou-se também à elaboração de biografias personalizadas com tiragens limitadas, através da sua empresa O Livro da Minha Vida. Experimentou a apresentação em Tenho um Bebé e Agora, no canal de saúde S+, com 5 temporadas emitidas, onde agora apresenta o programa Saúde que se Lê. Foi cofundadora do movimento Por uma Escola Diferente, participando como oradora e moderadora em encontros dedicados à educação, sustentabilidade e saúde, e escreve também com frequência para a imprensa sobre os temas que a movem. Sem mais delongas e para ninguém se queimar, visto que esta conversa vai estar norteada então pela série da RTP Lume, vou convidar a Sara para a nossa conversa. Estava aqui um bocadinho lento, não sei o que é que aconteceu. Deve ser a minha costela alentejana, que isto foi com alguma lentidão. Então é dupla, porque eu também tenho uma costela, Ai, que e bom, que tenho muito mais bom. costela, acho eu. Não, eu também tenho as costelas todas. As minhas também são todas. Todos Bem, os costados, é verdade. antes de mais, gostava de agradecer o facto de teres acedido aqui a este meu convite para falarmos aqui um bocadinho. A hora é essa, eu é que agradeço. É sempre um bom desafio. E eu se calhar vou começar já com as perguntas, que é porque eu acho que as perguntas depois Vamos embora. norteiam aqui depois também aquilo que nós temos a dizer. E eu acho que para a primeira pergunta, aqui sobre numa live dedicada aqui então ao guionismo, é muito natural. Em que consiste o trabalho de um guionista? Sim, então entramos a matar. A matar. Oh, então, pronto, ao contrário deste universo dos livros, que geralmente é um trabalho mais solitário, um trabalho de um guionista é um trabalho de equipa. Uhum. Não quer dizer que não possa começar também por uma ideia que alguém tenha, não é? Que um guionista tenha, mas regra geral, a grande diferença é, apesar do livro depois também ter uma grande equipa até o livro vir cá para fora, um guionista geralmente escreve com uma equipa. Pronto, é um trabalho de equipa até no desenvolvimento da própria ideia. E, portanto, em que é que consiste? Consiste primeiro em pensar muito, partir muita pedra, quem é cada uma destas personagens, o que é que vai fazer, como é que vamos desenvolver, em quantos episódios, como é que vamos tornar isto interessante em cada episódio. Há muita, muita reflexão para fazermos a estrutura do que vamos fazer. E, e depois há um trabalho de nós estruturamos uma grelha, não é? Estruturamos uma grelha de um episódio em que, no fundo, escrevemos o que é que vai acontecer em cada uma das cenas. Portanto, é tudo muito mais esquematizado Uhum. do que propriamente num livro. E depois, de regra geral, distribuímos o trabalho pela equipa, pode ser mais pequena, pode ser mais alargada,
e depois há um trabalho de revisão sobre aquilo que é feito. E depois, grande diferença, que aí já não está tanto do nosso lado, embora depois o guionista vai sempre acompanhando o que é feito, aquilo que nós escrevemos é entregue a uma grande equipa que vai digerir, trabalhar, pronto, é mesmo uma equipa muito grande, porque em vários setores, não é? Com muitos setores. E depois, claro, nós nessa fase estamos lá para resolver problemas, ou porque não se conseguiu gravar naquele dia, ou porque aquele ator não consegue, ou porque está a chover, ou porque afinal o decor tem que ser outro. Ou seja, é um trabalho que depois, durante a fase de gravação, também vai tendo um conjunto de trabalho paralelo, não é? E não só isso, mas também depois participar a escrita das sinopses, como é que vamos divulgar, portanto, há depois também todo um trabalho com a equipa de divulgação do projeto, não é? E hoje em dia o que não é bem comunicado não existe. E, e pronto, e depois quando vemos aquilo que escrevemos é sempre uma aventura, porque regra geral, para o bem, e às vezes, enfim, às vezes não fica tão bem, geralmente é diferente daquilo que nós idealizamos, naturalmente, não é? Mas, claro, às vezes, por insuficiência de recursos, não está tão bom como aquilo que nós imaginámos, mas depois também, por vezes, vemos coisas espetaculares que não nos tinham passado pela cabeça e que com um conjunto de pessoas que contribuíram também com a sua arte, aquilo acabou por ficar uma coisa espetacular. Portanto, é um trabalho muito interessante, mas é um trabalho de equipa. Assim, a forte componente é mesmo, que eu diria até, pronto, relativamente ao meu outro trabalho que faço com os livros, é a grande componente de trabalho de equipa. E assim, pelo que percebi, o guionismo parte muito mais do esqueleto, não é? A ideia esbate-se mais, é necessário mesmo ter um esqueleto já bem Sim, fundamentado para depois encaixar então as ideias que. sim, até, exato. Até porque como, não quer dizer que depois, imagina, às vezes estruturamos a grelha toda e depois há uma pessoa que está a escrever uma cena e tem uma ideia espetacular e de repente avisa, espera aí que eu tive aqui uma ideia e vamos aqui reformular. Não quer dizer que depois, durante a escrita, não se parta para, ou seja, não surjam ideias que depois baralhem aqui um bocadinho as coisas, mas é um trabalho relativamente estruturado, sim. Até porque lá está, como estamos a falar de um trabalho de equipa, nós temos que estar todos sintonizados em relação ao que está a acontecer, não é? Aquilo que vamos escrever. Portanto, nesse aspecto é um trabalho mais estruturado. Ainda que eu agora já não escrevo novelas há uns bons anos, mas na altura que fazia, que escrevia novelas, até a novela é uma máquina trituradora, não é? Todos os dias temos que fazer páginas e páginas e páginas e páginas. E, e às vezes o cansaço é muito, e por isso é que às vezes também as pessoas dizem assim, a novela já está aqui numa fase assim, pois, porque às vezes as pessoas já efetivamente não está a surgir mais nada, e aquilo às tantas já é muito complicado, e às vezes já esgotámos o orçamento todo, e portanto aquilo às vezes é complicado, mas eu lembro que na altura da novela às vezes fazíamos uma coisa, lembro-me tão bem, que era cena não sei quantos, e escrevemos assim, qualquer coisa criativa, por favor, porque já esgotámos as ideias. Mas obviamente isso não é aquilo que habitualmente se faz. Habitualmente está tudo bem esquematizado, bem trabalhado, até porque lá está, aquilo tem que bater tudo certo, não é? Então, se estamos a falar, por exemplo, de uma série que tem 3, 5, 6, 12 episódios, há todo um arco de construção, não é? E cada pormenor conta, não é? Tudo o que lá está tem que ser bom e tem que contribuir para aquilo que nós queremos no final. E isso exige estruturação, efetivamente. E relativamente aos cortes, porque pronto, pensamos na questão da edição para os livros, mas aqui a edição, salvo erro, salvo uma concepção errada que eu tenha, aqui tem que ser muito bem ponderada, não é? Porque se cortarmos muito, depois podemos, ou seja, a história pode não ser tão bem contada, É verdade, é não ser verdade. tão. E nós guionistas sofremos sempre muito, guionistas sofremos sempre muito com os cortes, porque acontecem sempre. E às vezes acontecem pronto, por razões que transcendem toda a equipa. Por exemplo, imagina que vão gravar para um sítio qualquer e de repente naquela semana está uma trombada de água e eles não conseguem gravar um conjunto de coisas. Portanto, às vezes
há cenas que vão ter que cair por uma razão qualquer, ou houve um atraso qualquer, enfim, ou um ator que por alguma razão qualquer teve um problema. E, portanto, ou seja, há um conjunto de circunstâncias que ninguém da equipa consegue prever. Outras vezes também acontece depois, ou seja, isso é na parte da realização, no momento em que se estão a gravar. Às vezes o que é que acontece? Na própria edição, também muitas vezes há coisas que caem. Porquê? Porque uma coisa é a forma como nós as analisamos, outra coisa é a forma como elas resultaram. E nem sempre resultaram bem, e portanto às vezes é preciso sacrificar algumas coisas para que o produto final não perca com determinadas cenas ou momentos que foram menos bem conseguidos. Claro que nós, guionistas, nessa fase, estamos sempre, é sempre uma luta com a outra equipa, porque nessa fase geralmente nós estamos a querer, pronto, porque obviamente a nossa preocupação, até mais do que estética, é a preocupação em contar uma boa história, não é? E portanto às vezes quando faltam elementos assim, mas isto não se vai se perceber, nós precisamos aquela cena é fundamental e tudo nos parece fundamental. Portanto, às vezes tem que haver cedência de parte a parte, naturalmente, mas é por isso é que eu digo, é um trabalho com muitas frentes e às vezes quando se está a ver o produto final não se imagina o trabalho de tanta gente para chegarmos até ali. E pronto, e claro, e nós aqui em Portugal sofremos também do problema do orçamento, não é? Temos orçamentos reduzidos. Hoje em dia, felizmente, estamos a conseguir fazer coproduções com outros países, portanto, o que já nos permite ter uma folga financeira mais confortável, conseguirmos sonhar com outro género de produtos, mas ainda temos um grande caminho por trilhar, obviamente, até porque lá está, como o nosso mercado é pequenino, também o nosso número de espectadores é pequenino e, portanto, nós precisamos mesmo de alargar aqui as fronteiras. Aliás, aí não é muito diferente dos livros, não é? Nós com os livros também sofremos com o reduzido tamanho do nosso mercado, o reduzido volume de leitores, não é? Que nos leem e, portanto, nesse aspecto, as dificuldades não são assim tão diferentes. E nessa luta, muito entre aspas, a transposição entre a escrita e a imagem, como é que é a interação, ou como é que tem sido a tua interação enquanto guionista com o realizador e a equipa de filmagens? Tem sido assim uma boa simbiose? Tem Sim, resultado? claro, às vezes corre melhor, às vezes corre pior, não é? Estamos a falar de seres humanos e obviamente há sempre um momento que é sempre um momento de alguma. Eu não vou dizer tensão, porque obviamente nós depois também nos conhecemos todos, não é? Mas há um momento em que cada um defende a sua dama, não é? Nós defendemos aquilo que escrevemos e o outro lado, pronto, obviamente tem outras preocupações, também, obviamente em cumprir uma história, mas do ponto de vista estético que também nos ultrapassam, não é? E portanto, exige muito diálogo, exige diplomacia, exige muitas reuniões. Qual é que é a questão? É às vezes não haver tempo para esse diálogo. Porque, obviamente, depois discutindo, conversando, nós cedemos daqui, o realizador cede dali, portanto, havendo este diálogo saudável, conseguimos chegar a muitos consensos. E idealmente, não é? Porque é como digo, também depende sempre do guionista e depende sempre do realizador, portanto, mas idealmente, no mundo ideal, chegamos sempre a consensos. Às vezes o problema é não haver muito tempo, pronto, porque às vezes lá está, como o nosso orçamento é baixo, às vezes quando o realizador entra, também o tempo de digestão do produto, não é? Também é curto, o tempo de filmagens é muito curto e, portanto, ou seja, é tudo enxugado para caber dentro daquele orçamento e às vezes perde-se esse tempo de diálogo que eu acho que é fundamental, porque obviamente nós temos uma preocupação, o realizador tem outra preocupação, os outros setores têm outras preocupações e é deste conjunto de preocupações que pode resultar um bom produto. E pronto, lá fora, com outro tipo de orçamento, aliás, as gravações estendem-se por muito mais tempo, há toda uma outra fase de preparação que nós aqui, dada a nossa dimensão, muitas vezes não temos. Mas pronto, mas é o que é. Estamos hoje, eu lá está, como já estou aqui há muito ano, já do ano 2000, já vi muita coisa e pronto, e fizemos um caminho e hoje estamos a fazer produtos que estão a chegar ao mundo inteiro, não é? Portanto, também temos que perceber que houve aqui um caminho e que agora estamos numa boa fase.
Sim, e até as plataformas de streaming têm ajudado também a maximizar Claro, sim, a exatamente. Tem, valorização das nossas produções lá fora, não é? claro, E aliás, claro. premiadas, portanto, por alguma Exato, razão. sim, 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 sim. Não, não, eu acho que estamos numa boa fase. Pronto, agora não, continuamos com a nossa pequenez, mas estamos numa ótima fase de expansão e acho que o futuro agora, pronto, enfim, se não houver aqui muitos desafios internacionais, mundiais, isto estamos assim no momento em que o nosso mundo está tudo um pouco louco, mas pronto, vamos Exato. imaginar que, enfim, que há boas coisas para fazer e que vai haver aqui um caminho para trilharmos satisfatório. E, no fundo, escrever um guião é contar uma história. A minha próxima pergunta é: e há algumas histórias peculiares associadas ao facto de ser guionista? Ou seja, no meio da ação, surgir assim alguma história particular, engraçada ou tocante, ou pronto, tenha mexido contigo? Há, há- sim, é assim, há sempre, não é? Há sempre. Quando agora por acaso estavas-me a falar, ocorreu-me assim uma muito engraçada, que uma vez estávamos numa discussão de equipa, pronto, já não me lembro bem o que é que aconteceu, mas estávamos a discutir qualquer coisa, já não me lembro em que projeto, e estávamos à mesa de um café, portanto sentámos todos, e de repente estávamos a dizer, não, não, nós temos que matar a Amélia, ou não sei, já não me lembro do nome, temos que a matar, não há hipótese. E depois de repente olhámos à volta e percebemos que havia assim um conjunto de olhares e que nós devemos dizer, é ficção, nós só estamos, nós não vamos matar ninguém literalmente. Mas porque estamos a lidar com a vida das nossas personagens, não é? E às vezes esquecemos do mundo real e estamos aqui a viver na estratosfera. E pronto, e acontece muito. Eu acontece muito quando estou nos projetos. Também me acontece com os livros, na verdade, eu acho que é igual. Que é a sensação de às vezes estou em casa e não estou. Não, Ou estou com as pessoas e estou com a exato. cabeça no outro sítio, não é? Porque estamos mergulhados na história e às vezes é difícil estarmos no mundo real quando a nossa cabeça está a viver aquelas histórias. E pronto, e às vezes também temos que fazer um esforço por descermos à terra, não é? A bem das pessoas que estão connosco, da nossa família, dos nossos amigos, que não têm culpa que parte de nós esteja lá nessa história. Mas pronto, mas é fascinante. Pronto, estamos a viver, estamos aqui a muitas vidas ao mesmo tempo, com Exato. muitas personagens na cabeça. Até Sabes temos que aí uma pessoa atrás, não é? pois temos, olha, foi um quadro que fez a Mariola a propósito do meu livro, e de maneira que está sempre aqui em todos os Zooms, em todas as conversas que tenho nos últimos tempos. Mas pronto, mas há muitas coisas engraçadas. Por exemplo, quando estamos em sintonia, quando percebemos que estamos todos a ter as mesmas ideias ao mesmo tempo, sabes? Porque depois, ao fim, quando começamos a trabalhar muito tempo, Uhum. eh, parece que já nos entendemos bem, quer dizer, Não é, aquilo é uma coisa que não é já preciso lemos o terminar a pensamento frase. do outro. Há coisas muito, muito curiosas. E pronto, e depois há outras mais trágicas. Olha, eu lembro-me, sabes, uma das coisas que não me consigo esquecer que foi difícil, e foi na altura que nós estávamos a escrever Os Morangos com Açúcar, já, portanto, as primeiras temporadas, a 2 e não sei se foi a 3 ou se foi a de verão, que na altura morreu um ator, Ah, não sei se te lembras, o Dino. sim, sim. E aquilo, olha, foi tão complicado, porque era nós sabermos que aquilo estava a ser muito visto Uhum. por muitas crianças e jovens. Nós a pensar, não há como contornar isto. Tínhamos 20 episódios escritos à frente em que ele era o protagonista, portanto ia ter Uhum. um peso enorme. E nós apercebemos como é que lidamos com isto, não é? Agora, de repente, a vida real entrou aqui na ficção e como é que nós resolvemos isto? Pronto, depois também há histórias destas. Mas pronto, é isso, umas divertidas, enfim, que é o Sim, que é a vida a acontecer também, não exato. é? É. E já agora, lembra-me aqui de uma questão por causa de algo que me suscita sempre assim um prurido, digamos assim. Que é por causa das séries médicas e em relação a Ok, determinadas situações e a sim. determinadas
instrumentalizações que podem dar assim uma ideia errada, principalmente para depois quem é da área. A minha pergunta é, alguma vez solicitaram ou falaram ou pediram um parecer mais técnico exatamente para perceber se determinada situação e determinada cena estava bem organizada e Uhum. estava fiel àquilo que é a realidade? Olha, eu peço sempre. Ok. Aliás, sabes que tenho vários amigos médicos, tenho um filho a estudar medicina e, portanto, mal de mim se escrever alguma coisa errada. E, portanto, já fiz algumas. Olha, fiz isto até foi há alguns anos, uma série que se chamava Maternidade. Uhum. Aí era toda ela passada no hospital. Pronto, Sim. mas aí foi ligeiramente diferente porque era uma adaptação. E, Ok. portanto, ou seja, havia ali uma base, e depois eu ia checando coisas com amigos meus médicos do que é que se podia fazer, mas havia já ali uma base mais ou menos feita porque era uma adaptação. Agora, tivemos, geralmente, sabes que nas séries, nas telenovelas, há sempre assim coisas que acontecem ligadas à saúde, não é? Faz parte também, que traz, são sempre, há sempre questões emotivas. Olha, estou-me a lembrar no golpe de sorte Uhum. que tínhamos que arranjar ali uma situação qualquer, porque nos interessava ali, enfim, mexer com aquela família principal pronto, e acabei por, olha, falei aqui com um conjunto de médicos e acabámos por decidir que aquilo seria um transplante do fígado e então imagina, por acaso olha, tive a sorte e o privilégio de ter uma das pessoas, uma médica, que faz imensos transplantes de fígado. Ok. E que é pioneira agora na robotização desses transplantes, sabes, assim uma sumidade. Ok. E ela, coitadinha, mandava-lhe as cenas, vê lá se isto pode ser assim. E ela, coitada, no meio daquele seu trabalho de grande responsabilidade, dizia-me assim: aqui esta parte não, é melhor dizerem não sei o quê, aqui não sei o quê. Eu estava assim, coitada, no meio disto ainda está a ver aqui a brincar à ficção, não é? Que é aquilo que nós fazemos. Mas os médicos realmente gostam de colaborar, sabes? Por um lado, lá está, para ficar bem feito. Exato. Que eles também querem, não é? Eles, Uma cada vez vez que falo sempre com médicos, dizem assim: por favor, vocês não façam as neiras, não ponham aqui a nossa profissão, aqui a cheque, não digam coisas erradas. Por outro, também, no fundo, é uma forma quase de dignificar também a profissão, obviamente, não é? Neste caso era algo que ia correr bem, portanto também íamos passar uma mensagem do que é que era um transplante de fígado, que é uma coisa que, enfim, a maior parte das pessoas nem sabe como é que funciona, portanto também havia ali, do ponto de vista da literacia em saúde, havia ali também um investimento portanto acabou por funcionar muito bem. Agora, também tenho a dizer-te, claro que, obviamente, tem que haver sempre um compromisso entre a realidade e também a ficção, não é? Portanto, também não podemos correr aquela tentação de explicar tudo e de que aquilo fique tudo muito correto, não é? Não nos podemos esquecer que aquilo é um produto de ficção e que as pessoas provavelmente vão ver aquilo não pelo transplante de fígado em si, mas pela emoção de quem é Uhum. que vai doar portanto, ou seja, não nos podemos perder na parte científica, não é? Retirar dali o que houver pronto, daquilo que é o interesse que é o interesse da série, não é? Ou da telenovela, ou que seja, qualquer que seja o produto. Depois também temos que pensar que a seguir o produto sai das nossas mãos, não é? De quem escreve, e a seguir vai ser montado por toda uma equipa, não é? Que também tem os seus recursos e que, por mais que às vezes tente fazer o melhor possível, não quer dizer que a gente às vezes está a imaginar uma coisa e depois às vezes aparece-nos lá um tubo que não devia lá estar, aparece lá qualquer coisa que não era suposto e que às vezes os médicos depois ligam-nos, então, mas o que é que era aquilo de nós? Não estava no guião, mas pronto, às vezes também acontece pronto, fruto também olha, do que é, não é? Às vezes das cenas, às vezes dão-nos muito pouco tempo para filmarem determinados decors, não é? Portanto, isto depois é tudo. Eu não posso, obviamente, culpar ninguém, porque sei que conheço as equipas, toda a gente quer fazer o melhor possível, não é? Uhum. Mas temos que perceber que há circunstâncias que às vezes as pessoas falham também, não é? Às vezes há erros. Nós próprios também os cometemos na parte da escrita e às vezes há erros que acontecem na, naquela azáfama tremenda de uma grande equipa que estão a tentar montar não sei quantos decors ao mesmo tempo e, portanto, depois às vezes há coisas que escapam. Mas sim, mas temos muita preocupação com isso, até porque escrevem-nos, sabes? Sim, recebemos críticas.
E, portanto, não gostamos que isso aconteça Exato. e queremos naturalmente fazer o melhor possível, sim. Não, eu acho é que é muito importante aproveitarmos. Eu sei que isto não tem nada a ver com esta vertente mais tecnicista, mas podemos aproveitar estes produtos como meios de literacia para Claro. quem usa. Sim, sim, sim. O mínimo que possa ser realizado. Mas já que há tanta gente a ver, ao menos que possam ser utilizados também. Claro, claro. Olha, lembro-me de uma história que já agora também posso contar, que na massa fresca nós íamos ter um Uhum, miúdo diabético, pronto, porque nos interessou na altura trabalhar a questão, como é que o miúdo diabético numa escola, sobretudo numa fase uhum. da adolescência, como é que eles lidam, que é sempre um período um bocadinho mais complicado. E pronto, eu por acaso andei sempre em diálogo com uma pediatra que tem um filho diabético também, para que aquilo ficasse o melhor possível. Queres acreditar que depois, quando estavam a gravar, agora altura iam fazer uma coisa de determinada maneira, e o ator, assim, olha, desculpa, isto não é bem assim. É que se calhar vocês não sabem, mas eu sou diabético. Ah, Então ok. imagina que de repente percebemos que o ator que escolhemos, que não foi eu que escolhi, pronto, a equipa de casting, etc., era mesmo diabético, sem o sabermos. Ele também não fazia ideia nenhuma na altura que ia fazer uma personagem diabética. Então aquilo foi extraordinário, porque ele acabou por fazer aquilo da melhor maneira Exato. possível, sabes? Aconselharam, deves reagir assim, deves fazer assim. Então aquilo, olha, acabou por ser ali um acaso muito Uma coisa. feliz. Mas pronto, mas obviamente nem sempre temos atores, não é? Que saibam, não é? O que é lidar com aquela doença e, portanto, Uhum. temos que nos salvaguardar e escrever o melhor possível e tentar depois pôr aquilo em cena da melhor forma possível. Olha, e pegando nesta questão das ideias e dos pareceres técnicos, e tendo em conta o ano em que nós vivemos e o verão que nós vivemos, eu agora queria focar um bocadinho então na série Lume. Como é que surgiu esta ideia? Isto pode ser um bocadinho caricato, tendo em conta o que acontece todos os anos, não é? Eu não sei se me conseguiste ouvir. Sim, pronto. É que entrou-me aqui uma chamada, não sei como, mas já, já sei. Ahm, Olha, sim, sabes que a ideia surgiu da minha, que depois tornou-se a minha parceira, de que formámos aqui neste caso, uma dupla. Era uma ideia. Eu, por acaso, já andava, já tínhamos feito aqui, porque eu tinha feito o Sequia, que aqui em Portugal se chama o Crimes Submersos, mas que era sobre seca, não é? Digamos assim, ainda que depois aquilo tivesse, pronto, mas o nome em espanhol era sequia, portanto, porque começava com uma descoberta de um conjunto de coisas, em virtude de um período de seca, etc. E por acaso era engraçado que na altura já tínhamos falado com essa outra equipa, se olha, interessante, interessante, em termos de um produto ibérico, era trabalharmos a questão dos incêndios que atravessam aqui a nossa Península Ibérica, não olham a fronteiras e efetivamente é um dos nossos problemas comuns. Pronto, enfim, outros países da Europa também, naturalmente, mas quer dizer, mas aqui o fenómeno ibérico interessava-me particularmente. E depois a mesma produtora acabou por, enfim, cruzar-se com outro projeto que estava a ser desenvolvido na Galiza, Uhum. que já tinha este nome provisório de Lume, que foi desenvolvido pela Irene Pin, que é uma autora galega, e pronto, mas quer dizer, a ideia estava ainda um pouco embrionária, era preciso desenvolvê-la, e queriam arranjar aqui alguém que trabalhasse com a Irene, alguém aqui português, não é? Porque a história iria ser passada efetivamente dos dois lados da fronteira. E foi assim que comecei a ver que me calhou esse bombom no colo, muito interessante. Eu já lá está, eu como te digo, já estava sensibilizada para o tema. Aliás, eu acho que todos nós estamos, não é? Verão após verão, aquilo que se passa aqui no nosso país e no país vizinho é assustador, e sabendo que as coisas podem piorar, não é? Nos próximos anos. E, e portanto, olha, foi um trabalho interessantíssimo. Ela é galega, Uh, o que facilitou bastante a vida, porque no outro projeto né, eu tinha de falar espanhol, que era enfim, um portanhol, enfim, à minha maneira. Aqui o facto dela ser galega foi fantástico, porque ela entendia perfeitamente o meu português, eu entendia perfeitamente o galego dela, e portanto acabou por ser aqui enfim, formámos aqui uma equipa muito, 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 muito interessante. Pronto, e este tema, nós queríamos tratar um conjunto de coisas, obviamente era incontornável falarmos das alterações climáticas, mas queríamos também, eu não vou desvendar o que é a série, não é? A série está disponível, podem ver, mas era
falar de todo o negócio que existe também por Uhum. trás e que muitas vezes não, enfim, nunca chegamos bem a saber o que é que aconteceu, mas que sabemos que existe e, portanto era falar um pouco aqui também da corrupção e do que é que poderá estar por trás destes fenómenos, porque a verdade é que, e nós sabemos isto, às vezes numa noite acontecem não sei quantas ignições Uhum. durante a noite, quer dizer, sabemos que há muita coisa por trás que nos ultrapassa, que é verdade que depois é alimentada pelo clima e pelo conjunto de situações climáticas que estão a acontecer e que, pronto, e que obviamente depois ampliam esta tragédia, mas um conjunto de ignições à noite tem que ter uma outra explicação e pronto. E então foi montar um bocadinho uma história que envolvesse essa corrupção e que envolvesse corrupção dos dois lados da fronteira. E pronto, não sei se posso revelar muito mais, mas porque isso depois, enfim, é uma descoberta, não é? Ao longo dos capítulos. E depois havia uma jornalista, pronto, há uma jornalista corajosa que é a protagonista. Eu aí achei curioso porque pronto, a Irene tinha feito a sua formação em jornalismo. Eu, apesar de andar neste mundo da ficção, também me formei em ciências da comunicação, portanto, também dei ali uns anos a achar que poderia ser jornalista. E, portanto, também achámos interessante mostrar o ambiente da redação e Uhum. mostrar também às vezes o silenciamento de certas notícias. Portanto, também mostramos algumas coisas menos boas do jornalismo, mas que eu acho que também são muito pertinentes nos dias de hoje. E pronto, e foi assim esse conjunto de coisas que foram surgindo. E depois temos a polícia, claro, não é? Temos o nosso GNR. Foi difícil trazer a GNR para aqui, porque sabes que normalmente aparece muito mais a PJ, não é? Uhum. Pronto, por razões que se explicam também facilmente. A PJ anda descaracterizada, não é? Portanto, nós não temos a preocupação das fardas dos carros, Uhum. daquelas coisas todas, não é? E depois faz um tipo de investigação que geralmente também é mais interessante para as séries. Mas, mas interessava-nos, sendo isto localizado em populações mais rurais, Claro. achámos muito interessante trazer a GNR, não é? Trazer a figura do, pronto, da figura do GNR, não é? Toda a forma como eles depois estão presentes, não é? No interior. O geninho, não é? Depois lhe chamam. Mas achavas que podia ser interessante trazer essa dimensão e depois acabou por correr bem, porque a GNR acabou por aceder, não é? Porque isto implicava, obviamente, nós termos autorização para usar fardas e carros e um conjunto de coisas que às vezes não são autorizadas, não é? E que não o poderíamos fazer sem essa autorização, a menos que inventássemos uma outra força de segurança que não existe, mas acabaram por aderir bem ao projeto e assim temos talvez o primeiro protagonista da GNR. Sim, eu queria só dizer, pelo facto de ter este costado ou mais alentejano e pelo facto de passar férias na Galiza, eu conhecia o trabalho da Cristina Castanho Que como, giro! como humorista. E portanto foi assim Engraçado. uma revelação também para mim ver aqui esta outra vertente dela, sendo que há sempre um toque de humor, não é? Ela é muito. Consegue. Sim, É ela, muito ela, irónica, não ela é? às vezes tem graça sem querer, Exato. sim. E foi mais desafiante por ser uma coprodução ibérica em relação aos outros trabalhos? Foi mais desafiante para ti? Ahm, Olha, é assim, é desafiante no sentido de, como é que eu tenho de explicar? Aqui em Portugal, os guionistas mais ou menos todos se conhecem, Uhum, digamos assim. Pronto, claro que agora há uma geração mais nova que eu conheço menos, mas geralmente quem está a liderar os projetos neste momento, quem está à frente das produtoras, são pessoas da minha geração, pronto, porque isto uhum, em Portugal, eh, também para te contextualizar, portanto, nós tivemos os pais da telenovela, não é? O Francisco Nicossa, o Nicolau Braina, o José Martinho, não é? Que eram assim as figuras que iam criando as novelas, assim às vezes sem saber muito bem como é que aquilo se fazia e toda a gente tentava fazer o melhor possível. E depois, a dada altura, criou-se uma nova geração de autores, foram buscar um conjunto de
de miúdos, que nós éramos todos da mesma idade, tínhamos todos 20 e poucos anos, estávamos todos a começar a trabalhar, e formou-se na altura uma coisa chamada Casa da Criação, Uhum. que era para, no fundo, formar esta fornada de jovens autores que depois pudessem alimentar um conjunto, pronto, os projetos, não é? Que daí viriam nascer e criaram uma verdadeira indústria, não é? Estava-me a esquecer também do Manel Aroca. Portanto, Uhum. ou seja, nós acabávamos por formar inicialmente equipas com estes autores e depois acabámos por ir ganhando também o nosso espaço. E hoje em dia, estes meus colegas, bem, eu tenho sempre um pezinho lá, outro pezinho nos livros, e portanto eu fui sempre entrando e saindo, mas pronto, mas os meus colegas neste momento estão à frente pronto, das produtoras, são diretores de conteúdos das produtoras, são autores, e portanto, ou seja, nós acabamos por nos conhecer todos e maior parte, e muitas vezes já trabalhámos todos em algum tempo, em algum período assim destes últimos anos, já trabalhámos juntos. Quando falamos numa coprodução, estamos a falar em trabalhar com uma equipa que nós não conhecemos, não é? E logo à partida pode correr bem, pode correr mal, não é? Porque ainda por cima isto é um trabalho de longa duração, não é? Pronto, e aí nem estou a falar de uma novela, mas obviamente mesmo uma série de 6 meses, de 6 episódios, nós podemos demorar 6 meses, 8 meses a fazê-la, mais depois todas as questões que vão surgindo durante a gravação. Portanto, é um trabalho longo e exigente, e é importante que tu estejas em sintonia com a tua equipa, não é? A bem do produto. Eu posso dizer que tenho tido muita sorte, quer no outro projeto, quer neste, porque, pronto, acabou por ser muito interessante e aprendi muito, porque obviamente, por exemplo, no caso de Espanha está a fazer ao nível do audiovisual, eles estão uns passos bons largos à nossa frente e, portanto, também perceber como é que as equipas lá fora funcionam, portanto, tudo isso acaba por ser muito interessante. E sim, olha, por exemplo, neste caso concreto do Lume, posso-te dizer, eu nunca vi a Irene Pin ao vivo. É muito engraçado que ela quando nos despedimos, ela disse-me assim: Olha, eu juro-te que tenho pernas, apesar de tu só me conheceres da cintura para cima. Pensámos que quando fosse o lançamento da série nos íamos encontrar, ainda não foi possível, eu se calhar tenho que ir à Galiza conhecê-la, mas pronto, mas ainda não nos encontramos. Criámos aqui uma relação muito interessante entre as duas. E, portanto, ou seja, nesse sentido, não, acabou por não ser uma dificuldade, mas não digo que às vezes não seja. Porque, obviamente, depende de quem está nas equipas e depende dessa sintonia, não é? Que exista. Porque é muito difícil tu trabalhares questões da criatividade durante largos meses com alguém com quem não estás em sintonia. Pronto. E claro, e sintonia não quer dizer que as pessoas estejam a pensar a mesma coisa, não é? Eu e a Irene tivemos muitas, ou seja, tínhamos divergências e dialogávamos bastante. Uma coisa é termos pensamentos diferentes, outra coisa é não haver respeito mútuo e não conseguirmos, obviamente, trabalhar em conjunto. E mesmo pelo facto de serem apesar de haver a proximidade, não é? Mas pelo facto de serem de países diferentes, o próprio Sim, background e sim, sem dúvida. conceitos também acabam por ser diferentes, não é? Sem dúvida. Eu achava muita graça que ela dizia-me assim: os portugueses são muito palavrosos, nós somos secos. Nós dizemos 3 palavras e aquilo já está. E eu às vezes achava aquilo muito bruto e dizia assim: Oh Irene, mas isto está um bocado bruto. Assim, não, nós somos assim. E então, era muito engraçado percebermos, não é? Também, e às vezes estamos a falar da palavra, não é? E podemos entender a palavra, mas a forma como a dizemos e a forma como posicionamos os atores que as dizem. E portanto eu tinha muito respeito, obviamente que ela cuidava mais de quem falava galego, eu cuidava mais de quem falava português, mas depois discutíamos, por exemplo, a protagonista, neste caso, que já vivia em Portugal há alguns anos, onde é que ficava esse balanço, não é? E as personagens que viviam lá também nessa localidade, não é? Portanto, com essa mistura, era preciso haver aqui um balanço. Ok. E agora colocando aqui cara a cara estas duas paixões, qual é que é a principal diferença entre escrever um guião e escrever um livro? Sim, olha, são experiências de escrita muito diferentes. Posso-te dizer que
Olha, quando eu comecei a escrever guiões, porque eu inicialmente eu queria escrever livros. Pronto, eu Uhum, sempre quis ser escritora a minha vida toda. E foi na faculdade que eu descobri o guionismo. Apesar de, quer dizer, no liceu já fazia estas peças de teatro e fazia aquelas brincadeiras, ou seja, trabalhar o guionismo propriamente dito e aprender como é que se construía um guião, já foi na faculdade e depois estive também em Barcelona ter cadeiras específicas de guionismo e, e lembro-me que ao início uma das coisas que me fazia confusão era a coluna da ação, não é? Portanto, a uhum, parte da ação, diálogos, eu sempre gostei imenso de diálogos, mesmo nos próprios livros, valorizo muito um bom diálogo. uhum. Lá está, e que também num produto ficcionado também deve ser bem enxugado, digamos assim, totalmente pertinente, e eu aí nos livros também é o que eu gosto de ler, é o que lá está tem uma função, que se não está a fazer nada é melhor não estar lá, mas quando eu me confrontava com a coluna da ação, apetecia-me pôr ali toda a minha veia poética, não é? A descrever aquilo tudo que estava a acontecer. E lembro-me que ao início fui confrontada com isso, porque dizia-me assim: Ó Sara, a coluna da ação é para ser trabalhada pelos nossos técnicos. Portanto, que precisam de perceber exatamente o que é que tem que lá estar e Uhum. como e porquê. E aquilo, não estamos aqui com floreado, aquilo efetivamente tem de ser o que é. E pronto, e aí nesse aspecto eu acho que é muito diferente escrever um livro. Eu ainda por cima, pronto, há autores também muito diferentes, obviamente, não é? Mas eu quando, mas eu nos livros gosto muito da linguagem, Uhum. sabes? Perco muito tempo a burilar as palavras. E isso num guião, lá está, sobretudo nessa coluna de ação, nós não podemos fazê-lo. Temos que ser o mais diretos possível e temos que traduzir exatamente aquilo que nós queremos da forma mais clara e objetiva que conseguirmos. Pronto. Uhum. Depois podemos brincar, obviamente, nos diálogos, não é? E depois também há outra coisa, que é nós quando construímos um guião, não quer dizer que num livro um diálogo não possa ter bons silêncios, que tem, obviamente. Mas nós temos que perceber que num guião há muitas camadas que vão ser acrescentadas por quem vai desempenhar aquelas personagens e por toda a linguagem visual que depois também vai ser trabalhada Uhum. pelo realizador e pelo, pronto, e pelo produtor também, conforme o orçamento que tiver, mas portanto, eu acho importante também que haja espaço para um ator poder criar em cima daquilo que nós damos. E, portanto, obviamente, ser claro, sim, ser objetivo, explicar aquilo que nós queremos, e há intenções que são fundamentais e que às vezes um ator, quando se confronta com aquela cena, pode não perceber logo porque é que eu estou a dizer isto ou porque é que eu estou a fazer isto, mas isso vai ser explicado mais à frente. Mas também acho muito bonito haver esse espaço para que o ator possa construir a sua personagem em cima daquilo que nós criamos. E, portanto, muitas vezes, mais do que a palavra, é tentarmos mostrar a nossa história Uhum. pela ação, pelo silêncio, pelo aquilo que não se diz, e nesse aspecto também é diferente de um livro. E dos livros que já escreveste, há algum que gostarias? Eu acho que isso, se calhar, Todos! que gostarias de adaptar. Olha, eu só tive essa experiência num caso com a Escola das Artes, tu Sim. falaste também aqui nisso, e foi uma experiência muito engraçada, porque ainda por cima, sabes que eu acho que um livro é um objeto diferente de um produto de ficção. Uhum. E portanto, eu própria, quando fiz a adaptação, neste caso não era um livro, portanto, aquilo é um filme baseado nos dois primeiros livros da coleção da Escola das Artes. E portanto, eu fui a primeira a pegar nos meus livros e a baralhar aquilo tudo. E a dizer, isto é outro produto e, portanto, vamos lá aqui transformar isto num produto diferente daquilo que foi o livro. E aliás, já fiz também adaptação de livros Uhum. e felizmente correu bem nesse aspecto, sabes? Obviamente que isto tem que ser, quando não sou eu o autor, tem que ser dialogado com o autor, não é? Uhum. Para explicar que isto não é uma questão de subverter a obra,
é uma questão de criar um produto diferente a partir daquela obra, mas valorizando outros aspectos que podem ter mais interesse do ponto de vista visual, narrativo, ritmo, não é? Portanto, porque o ritmo de um livro não é o ritmo de um produto televisivo, não é? E eu acho que todos temos a ganhar quando se consegue fazer uma boa transformação. Pronto, o que não quer dizer que não haja produtos televisivos e produtos no cinema que sejam fiéis até ao que lá está no livro e não sejam ótimos produtos, não é? Porque às vezes os livros também já estão trabalhados dessa forma, não é? Há livros que já são filmes, são séries, não é? Há livros que parece que já estão escritos com essas premissas, mas muitas vezes não, muitas vezes efetivamente precisam de um outro olhar, precisam de uma outra digestão para se transformarem num produto diferente. E eu gosto muito de fazer esse trabalho. Agora, obviamente, sim, eu tenho, por exemplo, romances históricos que naturalmente adoraria ver transformados num produto televisivo. Eles já foram até submetidos ao ICA, até 2 deles até já venceram também o projeto para uma possível adaptação. Mas é difícil, sabes? Em Portugal é difícil porque fazer um produto histórico, obviamente, envolve custos que são muito avultados e portanto, já tivemos em tempos, já se fez alguma tentativa de fazer produtos históricos, mas não é simples, não é fácil, envolve muitos custos. E ainda por cima nem sempre conseguimos, nesse género de produtos, fazer uma coprodução, porque obviamente sente-se sobre a nossa história do país, nem sempre interessam também aos outros países, mas sim, mas adoraria, não está fora de questão. Vou continuar a trabalhar para isso, até aqui o nosso amigo Pessoa adoraria fazer uma série sobre o meu romance sobre o Pessoa, mas pronto, é um caminho, pode ser que consiga lá chegar. E agora, porque eu presumo que também tenha algum trabalho de guionismo à mistura, e porque eu sou um profissional de saúde apaixonado e defensor das letras e dos conceitos de medicina narrativa e de biblioterapia, pergunto, qual é que é o balanço do programa Saúde que se lê? Que engraçado. Olha, está a ser uma experiência muito engraçada. Pronto, eu fiz com o canal S+, eu estou com eles desde o início, olha, foi uma loucura, foi o diretor do canal, que é meu amigo, olha, guionista, escreveu comigo muitas novelas, e agora é lá o diretor desse canal. Ele desafiou-me para na altura para apresentar um programa sobre bebés. Eu na altura, isto já foi há uns anos, estava a fazer 40 anos e pensei, olha, por que não? Se não for agora, nunca vou experimentar esse lado, não é? É uma experiência e encarei aquilo como experiência. E gostei, tenho a ver que gostei. E gostei sobretudo porque ou seja, eu coloco-me num outro papel que é dar espaço a quem convido, não é? Para me transmitirem os seus conhecimentos. Pronto, fiz umas temporadas sobre bebés, depois fiz um outro programa sobre adolescentes. E, portanto, também me interessava, porque, enfim, tenho filhos adolescentes e, portanto, era algo que eu gostava de trabalhar. E pronto, e entretanto surgiu este programa novo, que eu disse ao Vasco Domingos, que é o diretor do canal, disse, olha, eu agora a fazer qualquer coisa deste género só com livros, porque agora a minha cena é livros. E passados uns tempos tomámos um café e ele disse-me assim, muito bem, já consegui vender aqui a ideia, livros e saúde, portanto vamos cruzar aqui estes dois mundos. E eu achei muita graça. Não só porque, obviamente, há muitos livros sobre saúde muito interessantes, livros de não ficção, e eu até há uns anos, sabes, na altura que eu trabalhava como ghostwriter, vamos chamar-lhe assim, trabalhei muitos livros de saúde, portanto, com muitos médicos e profissionais de saúde, que lá está, que não têm que ter essa capacidade de escrever livros e esse tempo, não é? Portanto, eu ajudava a transformar esses seus grandes conhecimentos em livro. Portanto, estou sempre atenta também a esse género de livros de não ficção. Portanto, era trazer esses livros de não ficção, mas também trazer esses outros universos, ou seja, profissionais de saúde que escrevem livros de ficção, que também temos muitos em Portugal, e porque é que escrevem, e como é que constroem as suas narrativas, e como é que compatibilizam
esse mundo da escrita com as suas profissões. E depois ainda juntámos aqui uma outra coisa que foi projetos. Temos sempre uma parte do programa para falar de projetos que promovem a literacia. E olhando a literacia ou a leitura enquanto saúde, não é? A Uhum. leitura que nos faz bem. E tu falaste aí na biblioterapia, já tivemos também a Sandra Barão Nobre, por exemplo, Uhum. e portanto, e alguns projetos, olha, posso dizer, ainda não sei, eu espero não estar aqui a cometer nenhuma inconfidência, mas estivemos, por exemplo, a falar com um projeto interessantíssimo que se chama Prescrição Cultural, que Uhum. existe no nosso Alentejo, João, que é Sim, médicos dos centros de saúde que prescrevem, pronto, também outras atividades culturais, mas também idas à biblioteca, sim. participação em clubes de leitura, e portanto é mesmo um outro olhar sobre a nossa saúde e sobre esta ligação com os livros e porque é que os livros nos fazem bem. E portanto, olha, tem sido interessantíssimo. Pronto, e lá está, eu gosto de conversar, gosto de aprender, e portanto eu chego lá sempre tipo, que maravilha, aprendi tanto, saio sempre lá a achar que aprendi imenso e pronto, e quando assim for, faz sentido. Eu, por acaso, estava a falar destas questões, porquê? Porque aqui na Unidade Local de Saúde da Guarda implementámos também um projeto que é a Biblio Espaço Terapia, que no fundo é a dinamização de uma biblioteca aqui no hospital para promover a leitura. Estás convidado, João. E a madrinha foi exatamente a Sandra Barão Nobre. Conseguimos dar Ai, que esse engraçado, que para engraçado. termos aqui a sessão de abertura desta nossa biblioteca. Pronto, não vamos maçar agora as pessoas que nos estão a ouvir, mas não me escapa, João. Vais ter que contar isso tudo no programa. E agora, a última pergunta desta primeira parte. Quais são os projetos para o futuro? Ai, João, olha, é muito difícil. Sabes que eu adoro trabalhar. E adoro trabalhar por uma razão, porque sou apaixonada por aquilo que faço, não é? Naturalmente, e portanto estou sempre a pensar em mil e um projetos, gostava de fazer imensa coisa. Agora que que se estão a abrir estes novos caminhos da ficção portuguesa, em coproduções com outros países. Portanto, tenho algumas ideias na calha para fazer projetos dessa natureza, isto na área do audiovisual, mais na linha das séries, sabes? Eu trabalhei muitos anos em novela e a novela é uma trituradora, é muito difícil. Foram anos preciosos, sabes? Onde eu aprendi muito, lá está com os meus colegas. Aquilo, eu dizia assim, isto é a escola da velocidade, porque nós tínhamos que escrever, produzir, fazer, numa altura, e apanhei uma altura em que havia tudo por fazer, e portanto estávamos a construir uma indústria, foi muito interessante, mas eu, por exemplo, já não consigo, neste momento, com a vida que tenho, e porque também tenho as outras coisas que vou fazendo, entrar num projeto com essa envergadura, porque são muitos meses de trabalho, muito absorventes, e, portanto, eu não estou a imaginar agora meter-me num projeto desse género, mas ando muito satisfeita com as séries em que tenho estado envolvida. Têm sido, pronto, projetos de grande aprendizagem e tem sido muito interessante. E, portanto, sim, quero continuar esse caminho. O cinema, porque não? Eu também tenho feito poucas coisas em cinema, também é uma possibilidade. Teatro, também só fiz umas coisinhas lá para trás no tempo, gostava de. Também tenho umas quantas ideias. E livros, como imaginas, não é? Muito livro para escrever. Estou agora a ver se consigo terminar o meu próximo romance, que já estou com ele há não sei quanto tempo. Vamos ver se consigo agora, nos próximos meses, também chegar ao fim dessa empreitada. Mas pronto, é assim. Olha, que não me falta criatividade, que não me falta saúde, porque eu estou cheia de vontade de fazer imensas coisas. Então, e agora, vamos à segunda parte, que é então sobre a autora, escritora. A primeira, e aqui as perguntas são sempre as mesmas. Como é que começou a paixão pelos livros? Olha, eu não me lembro, eu não me lembro de não, quer dizer, não me lembro, sim, eu não me lembro de não ter nenhuma relação com os livros. E isto porquê? Porque a minha mãe era professora, Ok. e eu desde que eu me lembro de ser gente, portanto, as minhas primeiras memórias lá para trás no tempo, sou eu sentada ao colo da minha mãe, Muito com ela a ler-me livros.
Ela chamava-me a caga no ninho, que era assim o nome que se brincava na altura, e eu de facto, eu tenho ideia dos livros, não é na mão, de folhear, e portanto sempre tive essa relação com os livros. E assim que comecei a escrever, percebi que aquilo era uma coisa fantástica, era o poder, nós conseguirmos passar as nossas ideias Uhum. para a palavra, para ela depois ser lida. Eu achava aquilo uma coisa perfeita, eu achava aquilo uma coisa deliciosa. E ainda por cima, porque bem, eu hoje falo, porque tenho que falar, enfim, mas não tenho o dom da palavra oral. E quando nós escrevemos, nós conseguimos ter aquele tempo para Uhum. usarmos exatamente as palavras que nós queremos, da forma que nós queremos. Claro, reescrevendo, riscando, melhorando, mas conseguimos chegar àquele ponto em que dizemos, é isto mesmo que eu quero dizer. Então eu achei aquilo, vale-me de achar aquilo fabuloso e pedi à minha mãe, pronto, porque posso dizer que acho que sempre fui uma criança com muita criatividade. Lembro-me de. Aliás, eu gostava de brincar sozinha, na verdade. Porque eu criava universos e aquilo era aqueles mundos todos. E depois eu tenho que explicar aquilo às pessoas que brincavam comigo. Era Está. muito aborrecido. E então eu adorava brincar sozinha, percebes? Aquilo era. Lembro-me assim de ter os pontos da casa onde eu criava ali universos. E pronto, então lembro quando eu comecei a escrever, pedi à minha mãe para ver se podia escrever um livro. Pronto, Uhum. tinha uma história a partir de um sonho que eu tinha sonhado, e pronto, e a minha mãe ajudou-me então, fez aqueles bloquinhos de folhas dobrados, pronto, e ajudou-me. Claro, era uma história muito simples, que eu às vezes agora conto nas escolas, da menina, que era eu, não é? Pronto, naquela altura somos muito autocentrados, não é? Éramos os protagonistas, mas era eu que tirava um pico do dedo e depois o pico era um pico falante, queria ser meu amigo, mas depois era difícil uma menina ser amiga de um pico porque ele picava, por outro lado eu esborrachava, e portanto aquilo era a história sobre uma amizade difícil. Uhum. E então lá fiz essa pequenina história que lembro-me que depois ofereci à minha professora. Ok. E sabe, a partilha das nossas histórias, era uma coisa que eu lembro-me de sentir aquelas boletas na barriga de será que vai gostar? Mas ao mesmo tempo depois perceber o impacto que as palavras têm nos outros, sabes? E então, assim, eu não me lembro, a partir dos 6 anos, que foi quando eu aprendi a escrever, eu não me lembro de não escrever a minha vida toda. Percebes? Eu tinha cadernos e cadernos, eu lembro-me pronto, obviamente durante a escola escrevia onde conseguia, nos cantinhos dos livros, nas coisas, não é? E pronto, passando depois por várias fases, a fase dos poemas, não é? Uhum. A fase das cartas, nós depois escrevíamos aquelas cartas e coitadas das pessoas que levavam com cartas minhas, porque eram sempre 5, 6 páginas, não é? Aquilo escrevia imensa, pronto, cartas longuíssimas. Mas não me lembro, de facto, da minha vida sem histórias, sem escrever histórias. A verdade é essa. E, portanto, eu lembro-me eu queria ter, na altura, era em criança, queria ter 11 profissões, queria fazer tudo e mais alguma coisa, mas no meio disto tudo haveria de ser escritora. Pronto. Era ali uma base. Olha, lembro-me tão engraçada, a minha mãe, porque eu não tenho tradição na família, não há ninguém que, apesar de todos escreverem muito bem, mas não, eu não havia escritores à minha volta, não é? Uhum. Portanto, eu não conhecia nenhum escritor. Eu lembro-me até da minha mãe, dada altura na adolescência, quando eu comecei a escrever coisas mais pesadas, não é? Pronto, sobre a morte, sobre o suicídio, sobre aquelas coisas que nós na adolescência, não é? Sim. Atravessamos e eu digeri a minha adolescência através da escrita. Portanto, tenho ali olha, uma prateleira imensa, então diários também havia a banda dos diários, em que eu digeria tudo o que acontecia. E lembro da minha mãe um dia me dizer assim: ai filha, mas tu queres mesmo ser escritora? Tu já viste a quantidade de escritores que se suicidaram? Tu já viste? Será que isso te vai fazer bem? Aquelas preocupações de Sim. mãe, não é? E ela dizia-me assim: ai filha, escreve histórias bonitas, por favor. Que é uma coisa que eu às vezes ainda tenho assim aqui atrás da orelha. E pronto, olha, foi assim. E depois tive a sorte, só pronto, para te contextualizar, tive a sorte de quando terminei a faculdade, eu já tinha 2 romances escritos, vá, digamos assim. Eu estou a dizer romances, mas muito imberbes, muito, enfim, os meus primeiros romances, não é? Todos têm direito a ter o seu primeiro romance, com todas as suas falhas. Mas olha, encontrei um anúncio no jornal, não é? Não, que eu sou antiga, a dizer: procuramos novos autores, não sei o quê, uma editora em Matosinhos. E eu tinha vivido uns anos em Matosinhos, assim, por portas e travessas, porque os meus pais foram lá viver uns anos.
E então mandei para lá, então tu queres acreditar que recebi uma carta a dizer-me que queriam publicar os meus 2 romances. E eu vou dizer, eu tinha 22 anos, eu pensei, como é que é que me está a acontecer? Como é que isto me está a correr tão bem? O que é que eu, enfim? E portanto, vivi ali uns tempos de ilusão, Uhum. muito, muito contente a pensar, eu vou conseguir concretizar o meu sonho. Pronto, claro que a editora faliu alguns meses depois, aquilo apanhou um período muito complicado do mundo da edição, já passei por outros, não é? Sabemos que isto. Mas pronto, faliu aquela editora, coitada, faliram outras também na altura, foi um dos períodos complicados. E, portanto, aquela minha ilusão veio por água abaixo e eu percebi, ok, isto não é assim tão simples e não sei como é que eu vou conseguir viver dos livros e pronto. E na altura também já estava a enverdar ali pela área do guionismo e acabei por só voltar aos livros um pouco mais tarde. Ou seja, eu depois na altura comecei a trabalhar, foram surgindo umas propostas de reescrever livros, ou seja, reescrever, trabalhar com autores, portanto foi aí nessa linha que foram surgindo alguns livros. Eu depois, entretanto, comecei a publicar também para a infância, porque Uhum. fui mãe e, portanto, comecei a querer mergulhar nesse mundo fantástico do mundo infantil, e só uns anos mais tarde, em 2013, é que uma editora, que ainda hoje é a minha editora de romance, a Sofia Monteiro, me sentou e me disse, olha, tu estás farta de escrever livros, ou de reescrever livros, ou de... então, e que tal escreveres aqui um romance? Pronto, e foi assim que eu acabei por voltar. Sou lenta, portanto, não sou daquelas autoras, também já percebi, tenho vindo a perceber e a conhecer um bocadinho melhor. Ou seja, eu não sou capaz de ficar, por exemplo, um dia inteiro a escrever e ser Uhum. só autora de romances. Pronto. Eu tenho colegas meus, sabes, que são hiperdisciplinados de manhã à noite e conseguem ser ali muito focados. Eu já percebi que eu sou elétrica e, portanto, gosto muito de. Preciso do tempo de escrever e preciso do tempo de ser do mundo, fazer, acontecer, criar projetos. Tu falaste aí, o movimento para uma escola diferente, e, portanto, andar também a criar coisas que eu sinta que possam ser mais-valias para o mundo. E então sou assim um bocadinho frenética nesse sentido. O que é que isso faz? Sou lenta. Portanto, o meu último romance, aquele do Pessoa, demorou 7 anos a escrever e agora este já vai nos 4 e vamos ver quando é que eu consigo terminá-lo. O que não é muito bom para uma carreira de alguém que, enfim, que está neste mundo dos livros, mas é o que é, mas é o que é. E vou-te dizer, provavelmente é o mundo com o qual eu me identifico mais, sabes? Eu gosto muito de trabalhar na área do guionismo, mas não sei como é que eu te vou explicar isto. Hum, É todo um outro mundo que depois tem um lado mais mediático e diferente. Uh, eu, eu, eu sinto-me verdadeiramente em casa num encontro literário, quando estou com os meus colegas de escrita, do mundo dos livros, sinto-me mais em casa. Agora, se eu conseguir fazer sempre as duas coisas, porque lá está, o lado do guionismo permite-me fazer um outro tipo de trabalho que eu também gosto muito. Se eu conseguir, até porque preciso fazer umas séries para poder escrever livros, porque sabemos que é muito difícil. Também em Portugal há que dizê-lo, não é? Não vamos Yeah. iludir aqui ninguém. É muito difícil em Portugal viver dos livros, não é? Há poucos autores que conseguem, e conseguem porque já espalharam as suas palavras pelo mundo, conseguem ter traduções suficientes para, pronto, enfim, e mesmo esses, obviamente, fazendo formações e fazendo outro género participando em muitos encontros, portanto, como outro género de atividade. Pronto, e eu preciso, não é? Preciso das duas coisas, mas também não é só o precisar. Efetivamente, eu gosto muito este formato de série, de curta duração, mas bem pensado, bem Uhum. estruturado, trabalho de equipa, eu também gosto bastante. Porque, sabes, quando nós fazemos um produto televisivo, também conseguimos uma coisa que se calhar é só no meu caso, enfim, porque ainda não tenho no mundo dos livros, não tenho esse feedback tão direto. Nós chegamos a muita gente. Uhum. Não sei se percebes o que estou a dizer. Ou seja, a televisão tem um impacto muito, muito grande. E esse impacto também dá uma dose de responsabilidade e que nós pensamos, ok, eu com este projeto vou conseguir pôr as pessoas a pensar sobre isto.
E, portanto, eu também gosto desse lado de perceber que vou fazer um produto que vai chegar a um conjunto alargado de pessoas que se calhar não são as mesmas dos livros, algumas sim, outras não, e poder chegar a mais gente, percebes? Através do meu trabalho. E, portanto, se eu pudesse, continuaria a fazer sempre as duas coisas. E na cena aqui de conciliar as artes, eu tenho sempre aqui uma pergunta para tentar amealhar mais músicas para uma playlist dedicada a Ah! entre linhas. E a pergunta é sempre a mesma: é se existe alguma música ou músicas relacionadas aqui, podemos ser mais específicos, com a escrita do guião do Lume ou com a escrita de algum guião, se existiu alguma música ou músicas Que relacionadas. engraçado, olha, é muito giro que tu estás a falar nisso, porque sabes que, bem, nos livros isso é fundamental. Eu, quando começo a escrever, eu tenho que encontrar uma banda sonora. Ok. E às vezes ando ali até encontrar a banda sonora, aquilo não está a sair, até que depois consigo, descubro e pronto. E depois, o que é que acontece a seguir? Fico, não são meses, são anos, a ouvir a mesma banda sonora e aquilo a dada altura é. Pronto, às vezes já não consigo ouvir as mesmas coisas. Pode dizer que no caso do Fernando Pessoa era o Bolero de Ravel. E Ok. ainda por cima era um bolero de Ravel que tinha. Era aquele bolero de Ravel, percebes? Não era qualquer bolero de Ravel. E então, opá, olha, eu a dada altura, cada vez que eu punha aquilo, eu já pensava assim: ai pá, eu já não aguento isto, já não aguento isto. E tive depois muito tempo, depois de acabar o livro, a não conseguir ouvir falar em Ravel. E pronto, hoje não, já me pacifiquei. E é tão engraçado, cada vez que ponho as músicas de cada livro, aquilo parece que vem tudo, sabes? Parece que está cá dentro e que sinto aquelas emoções todas que senti ao escrever. Pronto, nos projetos televisivos, eu também gosto sempre de encontrar músicas, mas tem que ser, muitas vezes tem que ser algo mais diversificado. E por uma razão, porque, porque há personagens muito diferentes. Ou seja, e temos um livro que pode estar até todo no mesmo tom. Uhum. Numa série nós temos de ter drama, idealmente, estou a falar de formas muito gerais, mas temos que ter cenas mais cómicas, o comic relief, temos que ter cenas mais pesadas, cenas mais emotivas, portanto acabo por ter uma playlist um pouco maior que, que me permita ir buscar essas emoções todas, essas personagens todas um pouco diferentes. O que é que eu te posso sugerir? Olha, posso-te dizer que o meu próximo romance está a ser todo escrito ao som de Stabat Mater, do Pergolesi. Não é um Stabat Mater qualquer, do Pergolesi. Portanto, isto anda aqui. Também já estou na fase de há 4 anos ouvir isto e vamos ver o que é que isto vai dar. Ahm, na, Deixa-me pensar aqui na série Lume. Eu agora até ia aqui, porque sabes que eu agora, com a história do Spotify, Pois. nós até fazemos bandas sonoras, não é? Até fazemos bandas sonoras específicas. Eu não me estou a lembrar aqui do nome, porque sabes que sugeriram-me, ou na altura o produtor executivo sugeriu-me uma banda galega, que tinha mesmo um tema chamado de Lume, e aquilo era muito interessante. E olha, eu agora gostava de precisar, depois se alguém quiser saber, eu posso partilhar, mas se eu sair agora aqui desta live, porque não sei se consigo voltar, mas eu posso depois partilhar, porque aquilo lá está, eu lembro-me que ouvia aquilo antes de começar a escrever, Ok. depois não consegui ouvir enquanto estou a escrever, porque depois também, imagina, acho que tu vais perceber isto, João, eu não posso ter muita fala, ou seja, eu não posso ter muita palavra, não é? Porque eu já estou a lidar com palavras. Portanto, eu tenho que estar. Ou seja, ou é, ou há letra, mas é noutra língua, ou não é importante, ou eu consigo conciliar as duas coisas, ou se eu estou a ouvir aquilo numa língua em que estou a ouvir o que eu estou a dizer, isto a dada altura não tenho tico-teco para isso, portanto acaba por ser muito confuso. Portanto, geralmente, pronto, por exemplo, o Erik Satie está sempre presente. Lembro-me que foi uma das. Já não me lembro qual é que foi. Experience. Já não me lembro, mas houve uma das. Houve ali um dos álbuns que eu lembro-me que me ajudou também. Eu estou a dizer que me ajudou porque sabes que isto já foi feito o Lume, na verdade, que saiu agora, não é?
nós temos sempre esta decalagem. Tudo bem. Eu já o escrevi, eu já o escrevi muito para trás no tempo, porque depois, entre a escrita e conseguirmos que haja condições para gravar aquilo que nós Sim. escrevemos, vai um, não é? Vai um longo período, que podem ser alguns meses, podem ser um ano ou dois, portanto agora teria que ir recuperar aqui algumas coisas. Mas tenho, olha, posso dizer, o meu romance sobre a Dona Estefânia, essa era a música portuguesa, era Madre Deus, o álbum Paraíso, que era, olha, que ainda hoje, cada vez que ouço aquilo, a minha Dona Estefânia volta, recupera, volta aqui, volta a sentir-me Dona Estefânia. E, e depois a Dona Teresa de Távora era, ai, Carmina Burana, Pedro, não é? Dona Teresa de Távora, aquela mulher fulgurosa. Carmina Burana foi na altura o que me ajudou a entrar naquela personagem. Ok. Sim, senhora. E agora uma pergunta que eu já percebi que pode ser muito complicada para alguns e pode ser muito descomplicada para outros. Que é, como é encarar um papel em branco? Olha, eu gosto muito, sabe, eu gosto muito dos começos dos projetos, do começo dos livros, de, tipo, está tudo por fazer, sabe, eu gosto muito. Às vezes penso, o meu grande problema não é a folha em branco, sabes? O meu grande problema é como eu tenho, por exemplo, no meu romance, 280 páginas e eu não sei muito bem o que é que eu vou fazer com aquilo. Esse geralmente é o meu desafio, é eu ter uma amálgama de coisas e a pensar como é que eu cozinho isto tudo para isto ficar alguma coisa interessante para quem vai ler. Mas tenho também, sabes, às vezes fico com receio de. Penso às vezes, muitas vezes nisto, sabes? Porque imagina, o meu trabalho está dependente da minha criatividade. Uhum. E, e às vezes, sabes, dou por mim a pensar, e se isto acaba, sabes? Se a fonte se esgota. Nunca tive esse problema. Eu tenho outros, pronto. E um dos meus problemas, por exemplo, é ser desorganizada. Lá está, é criar esta amálgama de coisas e pronto. Mesmo, apesar de eu ser estruturalista até por defeito de profissão, sobretudo quando estou a trabalhar sozinha, nos projetos de ficção tem que ser, obviamente, o bom de trabalhar em equipa é que também nos disciplinamos uns aos outros. Quando estou a trabalhar sozinha, eu sou mais caótica e estão sempre a chegar ideias e eu estou sempre a refazer aquilo e hoje é isto e amanhã é aquilo e sou caótica nesse sentido. Um, mas ainda nunca tive essa sensação de não ter ideias, sabes? O meu problema geralmente é o contrário, que também às vezes é um problema, que é tenho 50 mil ideias e o que é que eu vou escolher? Como é que eu vou não dispersar e vou conseguir concentrar-me naquilo que é o essencial desta história. Mas sim, mas às vezes pergunto, sabes, tipo, e se esta fonte secar? E se isto esgotar? O que é que eu faço da minha vida? Sabes? Mas pronto, até hoje felizmente não aconteceu. Então, agora vamos para a penúltima pergunta e aviso já, o número é meramente indicativo, portanto, se surgirem mais, tanto melhor. Três recomendações literárias. Olha, então, ah, vou começar aqui. Vou começar aqui pelo nosso amigo, que está Ok, aqui atrás, sim, senhor. o livro do Desassossego, Ok. Uhum. que foi um livro que me marcou imenso a minha adolescência. É assim um livro onde de vez em quando volto. E aquilo olha, é um livro tipo, é um livro que se lê tipo Bíblia. Estás a ver para quem tem esta relação com a Bíblia, que é daqueles livros que de vez em quando abrimos para ver o que lá está, sabes? Uhum. E ver o que é que aquele livro nos diz hoje. Tipo E quase o advento. é, exato, exatamente. Eu acho que o livro do Desassossego tem isso. Tem coisas curtas, com muitas camadas. Hoje abrimos, e até podemos vir a abrir a mesma página que Uhum. hoje nos diz isto e amanhã nos vai dizer uma coisa completamente diferente. Uhum. Portanto, se calhar é um livro interessante. Pronto, é sempre uma boa recomendação. Depois, deixa-me pensar, gostava de recomendar. eh, Bem, vou-me manter aqui na ficção, sim, mas olha, posso recomendar uma autora que tu já aqui tiveste,
Ok. e que eu descobri há pouco tempo, que é a Rita Canas Mendes. Ah, Já cá a tiveste e acho que é importante também trazermos. Ela agora está a escrever outra vez, não sei por onde é que aquela cabeça, não sei por onde é que aquela cabeça anda, mas para trazer um livro contemporâneo. Aliás, trago-te uhum. duas autoras. Pronto, trago aqui um clássico e vou-te trazer duas autoras. Vou-te trazer a Rita Canas Mendes, porque e hoje ainda por cima ela andou comigo, porque andei a ouvir o podcast onde ela estava a conversar. E acho que é um livro interessantíssimo o dela, a Teoria das Catástrofes Elementares, que ainda por cima diz muito à minha geração, sabe? Ela é um bocadinho mais nova que eu, mas ela traz ali um conjunto de referências que marcaram o meu crescimento. E acho que é um livro muito interessante para quem cresceu ali nos anos 80. Acho que é um livro muito engraçado sobre família, sobre desconstrução, sobre a memória, a forma como nós olhamos para trás, as tragédias comuns do dia a dia. Portanto, é um livro muito interessante. E se calhar recomendava também outra autora, Ok. que eu fico fascinada com ela. Ainda não li tudo dela, mas fico fascinada cada vez que leio um livro dela, que é a Joana Bertel. Ok. Uhum. Um, Li o Ecologia, por exemplo, é uma coisa absolutamente extraordinária. Olha, é daqueles livros que eu sou lenta a escrever e sou lenta a ler também. Não sou nada, sabes? Olha, não façam comigo aquelas. Ver quem é que lê não sei quantos livros por mês, porque eu às vezes ando ali com. Então eu. E sabes, eu não quero nada ser rápida, porque Uhum. às vezes tu estás a ler e pensas assim: eu vou parar nesta frase e vou ficar. Hoje e amanhã não vou conseguir pensar em mais nada senão nesta frase. E é bom, quer dizer, porque aquilo nos abre a cabeça e ela é muito filosófica, é muito disruptiva, traz ideias novas. Eu tenho a oportunidade depois de já ter estado com ela em eventos também. E ela traz um olhar sempre tão fresco, sabes? Tão diferente, que eu acho que é o que nós precisamos. Pessoas que tragam. Eu às vezes costumo dizer, às vezes parece que ando a dizer sempre as mesmas coisas e portanto valorizo muito quem traz aqui um outro olhar. Comparo às vezes, eu não quero passar dos teus livros, mas comparo-a muito com o Afonso Cruz, sabes? Uhum. Que eu acho que também tem este olhar, que eu valorizo muito. Nós olhamos e pensamos assim, como é que eles conseguiram ter esta ideia? Sabes? Como é que eles se lembraram desta frase? Não é? Acho extraordinário quando os autores parece que nos tiram o tapete, Sim. sabes? Nos Uhum. trazem para lugares e nos desconcertam. E se calhar o livro da Sossego também é isso, não é? E portanto, se calhar andam aqui os três, andam aqui os três na Desassossego. mesma. Exato, são livros que nos desassossegam, autores que nos desassossegam, sim. E agora, eu vou criar assim um preâmbulo para a última pergunta, porque é sempre aquela que é mais temida. Esta sim, esta eu não vou Vamos estar lá. com linhas mansas, porque é sempre a mais temida. Mas é também aquela que eu mais aprecio, porque tem aqui surgido grandes ideias. E a última pergunta é: se a tua vida fosse um livro, qual seria o título? Portanto, eu devia ter feito o meu trabalho de casa e devia ter ouvido todos os podcasts até ao fim para saber que tu me irias perguntar isto, é isso? Olha, se calhar vou-te dizer uma coisa. Hoje era uma coisa, se calhar ontem era outra e amanhã Cito. poderia ser outro. Mas esta semana tive uma conversa, uma talk improvável, estive num evento muito engraçado, convidaram-me para uma conversa assim, olha, daquelas de abrir envelopes, sabes, tirar frases e vamos ver o que é que isto vai dar. E, e depois a lei, olha, e à custa daquilo passei aqui o fim de semana todo a pensar numa palavra, que é inocência. Ok. Um, e se calhar diria qualquer coisa de olhar inocente. E vou-te explicar porquê. Não que eu seja inocente, não é bem isso, mas, 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 mas já achei que era inocente. Ou seja, eu cresci a achar que era muito inocente. Porquê? Porque olhava para a vida sempre com um deslumbramento.
de querer viver tudo, sabes? E depois perceber que ainda sou, tenho vindo a perceber, que ainda sou assim, sabes? Eu sou aquela pessoa que vê uma coisa e pensa assim, pá, isto é tão interessante, vou fazer um livro, vou fazer uma história. Então eu passo a vida deslumbrada com a Isso. vida e deslumbrada com as pessoas. Uhum. Às vezes, mesmo sabendo, porque depois dizem-me assim, mas as pessoas não são assim, as pessoas têm este lado, têm. Mas sabes, eu costumo. E às vezes já digo isto às pessoas que me são próximas: é o dia que eu deixar de acreditar, o dia que eu deixar de ter este olhar inocente, hum, isto vai correr mal. Porque eu acho que aquilo que eu tenho de melhor é ter este olhar inocente e acreditar que aquilo pode ser bom, que aquilo é interessante e que aquilo é bom de viver e vamos embora. Se calhar com algum grau de inconsciência, mas tenho vindo a perceber, ou seja, já passei, achei que era bom, achei que podia ser mau, e agora estou numa fase da vida em que acho que isso é bom outra vez. E se calhar o olhar dos inocentes. Olha, o olhar dos inocentes. Pode ser assim. Não é o Oh, silêncio dos inocentes, que isso é um bocado trágico, mas não, vou lembrar deste, não queremos, não queremos. ainda não considerar. Mas o olhar dos inocentes, que ao mesmo tempo remete para as crianças também. Eu, se calhar, Uhum. sou um bocadinho criança e remete para a minha paixão também pelos universos infanto-juvenis. Se calhar, o olhar dos inocentes pode ser Senhor, um fica bom aqui. título. Sabe? Olha, muito obrigado por esta conversa. Espero Não, olha, eu é que que agradeço. um bom momento de falarmos sobre as diferentes áreas e os diferentes meandros aqui das letras. Não sei se queres dizer alguma coisa antes de terminarmos. Não, olha, só agradecer, sabes? Eu não tenho muitas oportunidades para cruzar aqui estes dois mundos. Geralmente, quando me convidam, ou vou falar de livros ou vou falar de guiões. E, portanto, poder aqui cruzar também estes dois universos acabou por ser muito interessante. E pronto, e obrigada, João, e obrigada às pessoas, não sei quem é que se juntou, mas que eu estive aqui focada na nossa conversa, não Nossa, estive aqui a ver estas coisas que estão aqui a passar. Mas muito obrigada a quem se juntou e pronto, e a quem partilhou aqui esta conversa e comenta e digam qualquer coisa, mesmo que seja para criticar e façam as suas críticas, mas pronto, lá está. É o lado bom também aqui das redes sociais, tem muitos lados menos bons, mas é muito bom também este lado de podermos, mesmo estando aqui no nosso cantinho, podermos contactar com quem nos lê, com quem nos ouve, tem esse lado muito bom. E também, lá está, e tu usa, João, que é usar esta divulgação da palavra, não é? Espalhar as sementes. E portanto, muito obrigada também por isso, João. obrigado eu, obrigado eu. E até uma próxima, quem sabe? Quem sabe? Obrigada, Olá, João. obrigado. Até à próxima. Obrigada.